Oi, gente, tudo bem? Abril é um mês de conscientização e de campanha de combate à hipertensão. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com o Dr. Leonardo Emílio, que é um cirurgião bariátrico, e ele vai falar, além da hipertensão, da relação com a obesidade. Doutor, muito obrigado por ter topado vir conversar com a gente hoje. Obrigado a você, Andrés. Para mim é um prazer enorme estar aqui e falar desse assunto tão importante. Dois assuntos importantes, né? Obesidade e hipertensão, eles caminham juntos, na verdade. São duas situações que aumentam muito a morbidade de um paciente. Então, hoje, nós sabemos que a obesidade é uma doença. Hoje, seguramente, é a principal causa de morte evitável no mundo, que nós estamos falando, né? É a obesidade. E vem crescendo em proporções alarmantes, né, assustadoras. A gente pegar hoje a população do Brasil, mais da metade da população brasileira está acima do peso, com excesso de peso. E a perspectiva é que num curto espaço de tempo, até 2030, era para a gente estar com 2,3 bilhões de obesos no mundo. Se você pensar que a população do mundo é em torno de 7 bilhões de pessoas, nós estamos falando de uma proporção de muita gente. É quase um terço da população do mundo vai estar na situação de obesidade. E o grande problema é que ela traz consigo algumas consequências, entre elas a hipertensão arterial. A hipertensão arterial por si só, ela já é fator de risco de complicação de doenças cardíacas. Qualquer que seja a doença cardíaca num paciente hipertenso, paciente que tem doença da coronária, doente que tem uma doença do coração que é dilatado, paciente que tem uma alteração da válvula cardíaca, se esse paciente tem uma hipertensão associada, ele aumenta a chance de complicação daquela situação inerente à primária que ele está tendo. E hoje a gente sabe que a hipertensão, ela aumenta a sua incidência 3 vezes maior num paciente obeso do que um paciente não obeso. Isso vale para a criança da mesma forma. E lembrando que hoje nós temos uma população de adolescentes obesos no Brasil, que é em torno de 60% da população de adolescentes, elas são obesas. E é bom até a gente falar sobre isso, porque existe uma ideia de que criança não é obesa, de que adolescente não tem problema, depois ele cresce e emagrece. E não é bem assim, né? Não, se a gente pegar hoje, de cada grupo de adolescente, dessas 5 crianças que são obesas, uma delas vão ser um adulto obeso. E esse é um grande problema, que se você adoece cedo, que a obesidade é uma doença, a obesidade não é uma falta de vontade, uma falta de vergonha, não. É uma doença. Em sendo uma doença, quanto mais cedo você adoece, mais chance de complicação você tem. Quando você se expõe muito cedo a uma doença, obviamente você vai viver muito, né? Se você com 14, 16 anos de idade, você é considerado uma criança obesa, com 10 anos, 26 anos, você vai estar super jovem, mais 10 anos de doença. Com 36 anos de vida, você vai estar com 20 anos de doença e super jovem. Então, se é a consequência disso, diabetes, que acaba vindo nesse sentido, e a hipertensão arterial e a obesidade caminham muito juntas, principalmente por causa da chamada síndrome metabólica, que é o volume de gordura, principalmente dentro do abdômen, causando um processo inflamatório, levando a alterações do fígado, levando a alterações da pressão arterial, levando a alterações do colesterol, que são a gordura do sangue, levando a alterações relacionadas especificamente ao diabetes e às doenças cardíacas. Então, essa síndrome metabólica, ela faz parte da obesidade. E aí a hipertensão vem junto nessa história. Caminha junto com a obesidade. Aí você fala, mas por que o paciente obeso tem mais pressão alta? Por vários fatores. Desde fatores comportamentais, sedentarismo. Obviamente, isso aumenta a chance de você ser um obeso, de você ser um hipertenso, quer dizer, e obeso também. E alterações renais, existem algumas enzimas que são produzidas no rim e que controlam a pressão arterial e que o paciente obeso não consegue fazer isso em razão de uma deficiência até talvez de alguns hormônios internos, em especial a insulina, que é produzida pelo pâncreas. Então esses doentes têm essa desregulação e a pressão sobe. E a alimentação incorreta também. A hipertensão é a pressão alta, a famosa pressão alta. Exatamente, a hipertensão é a pressão alta. Isso é uma situação que hoje a gente considera, os pacientes são hipertensos, aquele em que você tem a pressão mínima, hoje já considera acima de 90, acima de 9. 10 por 9 está no limite da hipertensão. 11 por 9, 12 por 9, limite da pressão. A pressão mínima ela é mais interessante de você fazer a avaliação porque ela é a pressão de risco do nosso coração, do nosso organismo, né? E ainda mais se você pegar um obeso que tem uma barriga grande naquela condição, você imaginar que o sangue sai do coração, desce para ir para a barriga, para as pernas, você imagina com uma barriga enorme.
Aquilo ali Vai é ter como uma se fosse uma pressão, cinta, né, um cinto apertado, dificultando o coração a fazer aquele esforço e, consequentemente, você vai traduzir isso a uma hipertensão, a pressão sobe e, ao mesmo tempo, as consequências sobre o coração, sobre as coronárias, que são as artérias que irrigam o coração, né, os vasos que levam sangue para o nosso coração, e isso pode determinar, em última análise, doenças cardíacas, como uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado é a morte súbita no paciente jovem obeso e hipertenso. É o paciente que morre dormindo. A gente tá tendo muitos casos, né, ultimamente. Assim. E aí as pessoas às vezes, morreu do infarto, morreu de uma embolia, morreu de um derrame, mais ou menos. Na verdade, ele morreu da obesidade. E aí vem as consequências. E aí o obeso hipertenso, que teve uma complicação nesse sentido, é pior ainda, porque ele acaba, não vai com diagnóstico de obesidade, né, quando ele morre, ele vai com uma causa vaga. Uhum. Tanto a obesidade quanto a hipertensão, ela pode ser genética? Sim, tem um fundo genético, a gente tem alguns genes que nós nascemos com eles, alguns são próprios da pessoa que ele já está herdando isso, tem fatores que ficam dormentes naquele gene, e aí o seu comportamento, na verdade, estimula a expressão desse gene. Então não é só a genética. Não. Eu posso ter a genética, mas se eu tiver uma vida saudável... Não tenha dúvida disso. Você pode pegar, tem famílias de pacientes, você pode pegar. Tem gente que um é obeso, outro não é obeso, outro é obeso e não é hipertenso, às vezes o magrinho é hipertenso, porque essas pessoas têm comportamentos diferentes. Ninguém é igual. Uhum. Quando você tem uma família, você tem 2 filhos, nenhum filho é igual ao outro. Aí da mesma barriga é diferente. Então, exatamente. Então, nesse sentido, é a mesma coisa. Então, dentro dessa casa, se você tem um bom comportamento, você deixa aquele gene quietinho. Se você fica a expressão do gene, comendo errado, sedentário, refrigerante, muito sal, lembrar que o sal sempre é um grande problema, né? E o nosso consumo de sal é muito alto. Tudo que você pega hoje tem sal. Né? Tudo, desde de produtos mais simples, e hoje o volume de coisa industrializada que a gente come é muito alto, maior, né? Embutidos, né? Salsicha, salame, mortadela, presunto, quase tudo isso tem uma taxa muito alta de sal. Aí junta o resto da rua, né? Salgado mesmo que fez, salgadinhos, esses salgadinhos que o pessoal come, como a gente falou, amendoim salgado, tudo isso que você vai comendo vai aumentando a sua probabilidade de ter uma hipertensão, por alterações renais. E uma vez que você se torna hipertenso, dificilmente você deixa de ser hipertenso. É óbvio que se você voltar a ter uma vida saudável, começar a ter uma vida saudável, perder peso, começar a praticar atividade física nesse sentido, seguramente você tem uma chance boa de segurar a sua doença, não deixar a doença progredir, né? E aí, para a gente finalizar, quais são as dicas para a gente... O senhor já falou um pouco aqui, questão de alimentação, mas quais são as dicas para a gente evitar tanto a obesidade quanto a hipertensão, que são doenças sérias? Sim. Então, primeira coisa, a obesidade por si só, cuidar da sua vida, né? Então não seja sedentário, vai fazer uma atividade física, vai procurar fazer alguma caminhada que seja, se orientar nesse sentido, ter bons hábitos alimentares, né? Reduzir o consumo de sal. É fundamental que você tenha esse conceito na mente de que tudo tem sal. Então, olha o rótulo do que você está comendo, olha lá o que está escrito, a quantidade de sal que você está comendo. Você vê que o volume diário seu de sal que você está comendo é excessivo. E cuidar de nossas crianças, né? Essa pandemia foi muito crítica. Muitas das crianças hoje viviam no computador e a vida da criança nesses 2 anos foi o computador. A escola era o computador, os amigos eram no computador, o divertimento era no computador, sabe? Tudo estava ali. E aí, nesse sentido, ele sentava, uma garrafa de refrigerante, um salgadinho, não sei mais o que, e sedentário. Uhum. Então, vamos cuidar das nossas crianças para que elas não se tornem os adultos obesos, hipertensos, infartados, com derrame, o que quer que seja, no futuro muito próximo. Então, para nós, a mensagem para casa é praticar uma atividade física, cuidar do seu peso, reduzir o consumo de sal excessivamente e cuidar das suas crianças, né? Os seus filhos são, os nossos filhos são das nossas responsabilidades, né? Então, 60% dos adolescentes hoje estão acima do peso e são obesos, no Brasil. Então, isso é importante. Doutor, é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Até a próxima. Obrigada, doutor. Obrigado a você. É um prazer estar aqui. Até a próxima.